Muito bom dia. Eu queria deixar a graça e a paz com todos. Estamos aqui com uma grande alegria em fazer mais uma aula de EBD online. Um novo cenário, por causa de adaptações que estamos vivenciando, fazem parte da vida, mas muito felizes em poder compartilhar essa aula de modo virtual, de modo online com você, nosso telespectador, nosso irmão em Cristo que está assistindo esse momento. Provavelmente agora, enquanto está sendo transmitido, estamos dando a aula presencial. Encorajamos todos aqueles que puderem e quiserem virem assistir a aula presencial também, porque temos uma interação, uma dinâmica diferenciada. Mas para aqueles que não podem, por alguma razão, é um privilégio estar aqui. Estamos indo para a nossa terceira lição da nossa revista nova desse trimestre, Fé, Fidelidade e Força. Esse tema baseado nos 3 livros históricos de Josué, Juízes e Ruth. Livros históricos que têm muito a nos ensinar. Vamos começar aqui. Temos aqui um print do YouTube da Convenção Batista Fluminense. Queria encorajar todos aqueles que desejam se aprofundar a olhar os materiais no site. Tá? Temos podcast, temos várias questões aí que podem auxiliar nos seus estudos, vídeos preparados pela Convenção para aprofundamento. Então, nossa lição, a fé permanente. Você que está com a revista física, é só abrir na página 19. Para quem está com a versão digital da revista, é outra página, mas é só clicar na lição 3 que você vai acompanhar conosco. Então, a fé permanente, vamos partir aqui, entendendo a estrutura da lição de hoje. Temos 3 tópicos. A fé permanente para vencer as batalhas, baseado em Josué 6, 7 e 8. O ponto 2, fé permanente para não esquecer a aliança com o Senhor, baseado em Josué 9. E o ponto 3, o tópico 3, fé permanente para ver milagres e seguir adiante, baseado em Josué 10, 11 e 12. Vamos acompanhar um texto que eu separei. Temos vários capítulos abordados nessa lição. Encorajo você a ler esse trecho do livro de Josué ao longo dessa semana, de acordo com a sua disponibilidade. Mas vamos pegar um recorte aqui, um recorte famoso, conhecido, mas que vai servir para a gente ter uma porção da Escritura para esse momento. O texto base da lição de hoje são esses capítulos todos. Inviabiliza lermos tudo aqui, então vamos para essa porção aqui. Josué 6, 20 ao 26. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias, e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais velho novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Acredito que você já tenha ouvido falar nesse texto, acredito que você já ouviu falar, mesmo que não seja numa aula bíblica, numa lição, até em histórias que contam de maneira genérica e no meio secular, as pessoas falam da queda das muralhas de Jericó. Esse é um assunto bastante comentado, um assunto até romanceado, tem muitos livros, filmes sobre isso. Então, acredito que você conhece. Eu escolhi esse texto para simbolizar tudo que a gente vai ter que falar aqui hoje, para analisar toda essa história desse trecho significativo do povo de Israel, da vida de Josué e dessas conquistas.
Nós temos que entender que a entrada na Terra Prometida, a entrada em Canaã, a conquista de Canaã, ela se deu em 3 fases. A gente vai lendo os textos bíblicos e parece que foi algo muito rápido. A gente vai lendo as histórias na sequência e parece que foi uma coisa muito sequencial. Não. A entrada e a posse da terra toda levou cerca de 7 anos. Foram campanhas militares, foram questões que levaram um tempo para acontecer. Desde a conquista do lado leste do Jordão, onde ficou a tribo de Ruben, Gade e meia de Manassés, até a passagem do Rio Jordão e a conquista do outro lado do Jordão, a Cisjordânia e a Transjordânia. Essas três fases são as que nós podemos dividir de maneira sequencial para entendimento, de uma maneira pedagógica. A conquista da área central, a conquista da área sul, a conquista da área norte, didaticamente, como eu falei. Então, esse mapa aqui nos mostra o início de tudo, quando houve a primeira peregrinação de Abraão. E o nome dele foi mudado para Abraão quando ele já estava no meio dessa peregrinação. Saiu de Ur dos Caldeus, lá onde hoje é o Iraque, perto do Golfo Pérsico, fez a peregrinação toda até chegar à área em que hoje é a Palestina. E ele foi até o Egito, como nós temos a ideia pelas histórias. Nós vemos até aquele trecho em que ele chega perto da casa de Faraó, e Faraó se afeiçoa por Sara. Foi nesse momento que ele foi peregrinar um tempo no Egito. Havia fome por aqui e ele foi para o Egito por um tempo. Voltou para a Terra Prometida, que o Senhor jurou que daria a descendência dele, e lá estava Abraão. E aconteceu toda a migração para o Egito, na época de Jacó, José, e então a libertação, 440 anos depois, o povo saiu de Ramsés e partiu, fez a travessia do Mar Vermelho, aquele texto altamente conhecido também, a abertura do Mar Vermelho, desceu, está costeando o Golfo de Suez e entrou na Península do Sinai, adentrando próximo do Monte Sinai, que é o ponto culminante da Península do Sinai. Aqui que Moisés recebeu as tábuas da lei e o povo seguiu na peregrinação, que deveria terminar com a questão dos espias, que voltaram com um relatório ruim e houve toda aquela revolta. Então o povo foi condenado a ficar rodando em Zim, desde Cádiz Barneia por aqui. Então a entrada já com Josué, já com Moisés chegando no fim da sua missão, subindo por aqui, por Edom, e já começaram algumas batalhas por aqui, ainda com Moisés. Mas as últimas, como eu falei, foram somente com Josué. Então, Josué entrou por aqui e chegou até o Rio Jordão, nessa fase em que nós estamos. Após a travessia do Jordão, começou a conquista de Jericó e todas as outras. Caminhando por aqui, nós então vemos um outro tipo de mapa, que mostra mais o relevo e a vegetação, as áreas desérticas, e aqui você tem as cidades que foram conquistadas e como foram apossadas as tribos. Nesse X vermelho estão marcadas as principais batalhas: a campanha da região central, a campanha do sul e a campanha do norte, basicamente em 2 batalhas grandes. Aqui, por aqui, um pouco mais ao sul, que é o Vale de Aijalon. A gente vai ver depois que é onde temos a famosa história do sol tendo parado. Nesse outro mapa a gente tem uma outra visualização em que mostra a habitação, a ocupação da terra pelos povos que habitavam lá. As 7 nações, as famosas 7 nações. Os filisteus, ferezeus, jebuseus, amorreus, os cananeus, heveus. E aqui nós temos os midianitas, que ficavam mais ao sul, perto da Península do Sinai. Era um povo que tinha uma característica também seminômade. O povo de Moabe, Amon, e para cá você tem o caminho para a Babilônia, para o Império Babilônico, para o Império da Assíria, para o Império Persa, e para a Grécia, já indo para a área da Europa. Os principais impérios da antiguidade são esses. Então aqui está sinalizando essas rotas importantes, bem como para o Egito. Dando prosseguimento, a gente vê um mapa que mostra as campanhas de Josué. Mais próximo, mais nítido, os principais pontos de batalha,
aqui a cidade de Ai, que é próxima de Jericó, Siquém, Dotã, alguns pontos de batalha, Berseba, Hebron, Gerar, Rehobote, tudo mais que a gente pode entender que eram pontos importantes. Aqui nós entendemos como que na região central aconteceu a batalha inicial contra Jericó, depois Ai e cidades circunvizinhas. Então essa é uma imagem que mostra de uma maneira artística o que aconteceu com a queda das muralhas de Jericó. Os sacerdotes tocando as trombetas, o povo com as suas espadas apontadas gritando e, claro, pelo poder de Deus, as muralhas desceram. Agora, por que essas muralhas caíram dessa maneira e todas as outras cidades foram por batalhas normais, por uma estratégia militar normal? Essa primeira aconteceu uma coisa sobrenatural. Faça uma meditação rápida. Por que isso teve que ser assim? Algumas questões que estão na nossa revista, logo na segunda página da lição de hoje. Por que a cidade foi entregue de uma forma sobrenatural? Para evitar um cerco prolongado. Uma vitória milagrosa daria o cartão de visita, um Deus presente. Mostrar que a vitória vinha do Senhor e aumentar a fé dos israelitas. Foi o início de um marco. A conquista do outro lado do Jordão precisou começar com algo sobrenatural. Mas tem algo importante que a gente vai entender no final da lição. A história da conquista da Terra Prometida é uma alegoria da salvação. Por isso tinha que ter algo sobrenatural. Assim como o novo nascimento, o início da jornada cristã, é algo também sobrenatural. Dando prosseguimento, em Hebreus 11, 30 e 31, nós vemos uma passagem sensacional. Aquela galeria dos heróis da fé. Aquele texto sobre a fé. Cita Jericó. Pela fé caíram as muralhas de Jericó, sendo rodeadas durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Numa galeria onde estão os heróis da fé, aparece quem? Raabe, a meretriz. Raabe, a prostituta. Assim como aparece na genealogia de Jesus. Guarde isso é uma pérola, uma pepita. Vamos conectar tudo no final da lição. Dando prosseguimento, essa outra imagem mostra outra situação importante da gente entender. Essas histórias nos inspiram, nos ensinam para hoje. Isso aí que você já deve entender, você que já está familiarizado com alguma coisa da história. Logo depois da conquista de Jericó, que era uma cidade considerada intransponível, com muralhas gigantescas, com um exército preparado, uma cidade fortificada, uma cidade icônica, no ponto central de Canaã. A cidade considerada mais forte, mais protegida de todas. Tinha uma cidadezinha próxima chamada Ai, que a gente viu no mapa. E Israel, agora vamos conquistar Ai. Para a gente fazer o círculo da área central, dominar a área central e daqui partir para a conquista da terra toda. Essa era a estratégia militar. Então, eles foram para Ai, vamos mandar um grupo pequeno, uma cidadezinha, um vilarejo lá que a gente vai dominar, tomar. Sofreram uma grande derrota. Você pode acompanhar no capítulo 7. O capítulo 6 fala da queda e a tomada de Jericó e a salvação de Raabe. No capítulo 7 a gente fala sobre Ai. O capítulo 8, então, mostra a vitória sobre Ai. Depois que aconteceu isso aqui. Descobriram que Acã desobedeceu e escondeu algumas questões preciosas que ele encontrou lá em Jericó. Escondeu para ele, desobedeceu. Haveria muito despojo em todas as batalhas que viriam pela frente. Essa, por um motivo espiritual, o Senhor falou: destruam tudo e guardem as coisas preciosas para o tesouro da casa do Senhor. E ele, de forma desobediente, fez isso. E isso levou à derrota do povo. Uma cidade que seria muito mais fácil. Por que isso aconteceu? A gente extrai lições disso. As lições de Ai são essas. Santidade é condição para a vitória. Na vida cristã também é assim. Para o agir de Deus acontecer de forma plena na sua vida, só acontece se houver santificação. Em segundo lugar, sem temor e obediência, coisas insignificantes podem levar à derrota. Tem um ditado que diz: por causa do prego, se perdeu a ferradura. Por causa da ferradura, se perdeu o cavalo. Por se perder o cavalo, não se chegou a mensagem.
Por não se chegar à mensagem, perdeu-se a guerra. Tudo começou com o prego, um preguinho, mas uma coisa fora do lugar, uma coisa em não conformidade com a palavra de Deus, um ato de desobediência pode levar a consequências desastrosas. E você já deve ter visto algo semelhante. Isso é algo real. Por fim, ações individuais também comprometem o coletivo. A ação de um homem infringiu uma grande derrota. Matança, vidas se perderam. Todo o plano que estava sendo construído teve que ser refeito e teve que ser adaptado, porque jamais se contava com aquela derrota. Então, as suas ações podem sim atrapalhar e muito, muita gente, um coletivo. Já vimos situações em que uma displicência, uma irresponsabilidade no trânsito impacta muitas pessoas. Tem pessoas que trabalham com funções altamente delicadas, que se errarem impactam muita gente. Mas de forma espiritual também. Ações podem trazer um peso enorme sobre toda uma comunidade, até sobre nações. Cuidado, não se brinca com o pecado. Obediência é sempre. Eu queria deixar também, na sequência, essa outra passagem, com uma ilustração artística. Quem lembra e entende o que isso significa. Você que está familiarizado com a história deve conhecer. Você que não está familiarizado, vamos explicar. Logo depois desses 2 episódios, está relatado no capítulo 9 de Josué. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Eles receberam uma pequena comitiva de pessoas com roupas esfarrapadas e pão velho, vinho vencido, com odres já rasgando. Odre é o recipiente antigo do vinho, feito com estômagos e partes dos animais da época. Então, com aquilo tudo, eles chegaram lá, viemos de uma terra distante, queríamos fazer aliança com vocês, enganando. E aconteceu uma coisa muito ruim. Eles que vinham, Josué que vinha consultando a Deus em tudo, nessa hora, tomou uma decisão precipitada, sem analisar e principalmente sem consultar a Deus, ao Senhor, e fez aliança com eles. Pouco tempo depois, eles descobriram que eram gibeonitas. Moravam ali naquela área central. Tinham vilarejos por ali. Eles não poderiam destruir, desapossar, porque tinham feito alianças para ele. Então temos um grande problema aqui. Mas, mesmo assim, ocorreu uma operação de redenção de Deus nesse episódio. O que aconteceu? Os gibeonitas foram condenados por terem mentido e enganado a servir eternamente o povo de Israel. Então, para as tarefas pesadas de rachar lenha e outras mais, pegar no pesado mesmo, os gibeonitas que iam fazer a título de servir mesmo o povo de Israel, em troca da sua sobrevivência. A rendição das 4 cidades gibeonitas abriu brecha no centro de Canaã, o que facilitou a divisão da área total em 2 partes. Isso está em Josué 9,17, que diz: porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Berote, e Kiriat Jearim. Se você olhar naquele mapa que a gente fez, tem uma divisão bem ali, que delimita a área central. E faz um círculo central, tem uma cidade no meio, chamada Gilgal. Gilgal se tornou uma espécie de base militar, bem no centro da terra de Canaã, e Gilgal significa círculo. Vem de uma palavra chamada Gil, que era círculo. Então, ali provavelmente tinha um círculo para sacrifícios, para questões religiosas, pagãs da época, e Josué ressignificou e fez o círculo da centralização das decisões e das campanhas. Por fim, o tabernáculo foi construído na terra deles. E séculos depois, os gibeonitas foram levantados por Deus para servirem no lugar dos sacerdotes. Olha só, devido à infidelidade dos mesmos. Essa história está em Esdras 2,43 e 8,20. É impressionante. Eles que estavam acostumados a servir por algumas gerações lá na frente, foram usados por Deus para suprir uma carência por causa de infidelidade. Dando continuidade, nós temos também os milagres da conquista. Isso está descrito em Josué 10,
11, que mostra as últimas campanhas e esses milagres, essas maravilhas que aconteceram. Tivemos a abertura do Rio Jordão antes da tomada de Jericó, as pedras que caíram do céu, dificultando e destruindo parte do exército inimigo, e o sol se detém. Para que eles pudessem terminar uma perseguição que era altamente estratégica, Josué para e diz: Sol, se detenha no vale de Ajalon. Ele usa uma poesia para falar essa situação, e está em Josué 10, do 12 ao 15. Vou ler aqui rapidamente. Então Josué falou ao Senhor: No dia que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou a Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Como eu falei, retornaram para a base, Gilgal. Algumas pessoas dizem que isso aqui não é exatamente como a gente às vezes pensa. Isso pode ter outras questões aqui. Pode ser uma questão poética, uma questão que não é exatamente isso, mas eu digo com tranquilidade que isso realmente aconteceu. Não é só meramente uma questão poética. Nós temos relatos de missionários que vão a tribos remotas e têm histórias orais que são passadas de geração a geração, de um dia que demorou para passar, que parece que o sol parou, e um dia que ficou muito longo, ninguém estava entendendo, poxa, está custando para passar o dia hoje. E tribos indígenas que não tinham relógio, não tinham uma métrica de tempo eficaz, mas viram que estava demorando muito e se guiavam pelas sombras, né? Uns têm até relógio de sol, né, que você vai fazendo marcação de acordo com a sombra, e outros nem isso. Olham para a sombra, quando está reto, sabe que é meio-dia. Ou então vai vendo assim, quando vai aumentando, que o dia está acabando, o sol está se pondo. Acho que demorou, ficou meio que estático, parado. Que história é essa? E é contada de geração em geração. Então temos histórias orais, sem nenhuma intervenção de contatos externos, exógenos a essas tribos, contando essa história. Então nós cremos sim que isso aconteceu. Dando sequência, eu queria colocar essa lição de Edwin Cole, um teólogo que diz essa frase aí: vale mais uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Não estamos de maneira nenhuma desconsiderando a importância da oração. A Bíblia nos instrui a ter uma vida de oração, e isso é uma chave para uma vida cristã vitoriosa. Só que o problema é que a desobediência, uma grama que seja, invalida tudo. Como aconteceu em Ai. Como se Josué não tivesse obedecido primeiro a Moisés e também ao Senhor o tempo todo. Não teria sido dessa maneira. Essas são lições importantes para a nossa vida. Dando aqui uma sequência. Temos aqui um resumo, numa tela só, da progressão da conquista de Josué, separado por capítulo. No capítulo 6, ocorre o milagre da queda de Jericó e a redenção de Raabe. Capítulo 7, a consequência dos pecados encobertos, Israel foi derrotado. O episódio de Ai. O capítulo 8, a vitória que a santificação promove, renovação da aliança em Ebal. O pedido de perdão por causa do erro e a restauração para a consequente conquista de Ai. Capítulo 9, ações inconsequentes sem o conselho de Deus. O episódio dos Gibeonitas. Capítulo 10, ações sobrenaturais do Senhor naqueles que permanecem na fé. Capítulo 11, continuidade das vitórias. E capítulo 12, temos um vislumbre, um capítulo bonito, que mostra a divisão das terras, o resultado de tudo que aconteceu, o resultado vitorioso de uma fé permanente, que é a nossa missão. A fé permanecendo gera relatos lindos como esse. Dando prosseguimento, Hebreus 4, 3 a 11, nós temos uma história que fala sobre o descanso. Tem um recorte de apenas um versículo aqui. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem. Ele continua. Aqui é uma carta escrita para os hebreus, o povo que entrou naquele descanso. Saiu do deserto e entrou na terra prometida. É o descanso.
É o descanso de Deus. O capítulo também fala de como Deus descansou depois da criação e como isso é importante para nós. Aqueles que não entraram no descanso foram aqueles que se rebelaram e não quiseram entrar depois do relato dos espias. Assim é a vida cristã. Quando nós aceitamos e entendemos e recebemos, nós entramos no descanso. Há um novo nascimento, como aconteceu, algo sobrenatural, as muralhas caem, as escamas caem dos olhos, você vê, o seu coração crê por algo sobrenatural. Isso não diz, como diz a Escritura, isso não vem de nós, é dom de Deus. Esse dom vem sobre nós de maneira sobrenatural e nós entramos nesse descanso. A vida cristã é uma vida, espiritualmente falando, de descanso no Senhor. Ainda que passemos por perseguições, lutas e dificuldades, nós, na nossa condição em Deus, estamos nesse descanso eterno. Já estamos transportados no tempo para isso e um dia teremos o descanso de fato. As mansões celestiais, o reino eterno de Deus para nós, a eternidade com Cristo, em que teremos o descanso para sempre, onde não haverá choro, luta, nem dor, nada disso. E essa imagem que ele terminar falando desse personagem e de uma outra personagem. Esse camarada aí é a foto da série aí que rolou, a Terra Prometida, tal, eles gritando, as muralhas começando a cair aí. Eu queria falar um pouco desse personagem. Tem algo que passa desapercebido. As pessoas ouvem muitas vezes as histórias, tiram lições, como nós estamos falando, mas esquecem de uma questão importantíssima, que é o que a figura de Josué também representa para nós, o que ele tipifica. Aqui temos uma outra ilustração aí, artística, mostrando o aparecimento do anjo do Senhor para Josué. E Josué, ele tem uma figuração em Cristo. Algumas pessoas não se atentam para isso. Essa imagem mostra Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Quem pode listar semelhanças entre Josué e Jesus? Você pode dar um pause aí e pensar? Pô, quais semelhanças existem entre Josué e Jesus? Nós temos um teólogo chamado A.W. Pink, que ele lista 100 semelhanças. Ele diz, não tem nenhum personagem bíblico que tenha mais semelhanças com Jesus do que Josué. E olha que tem uns que tem bastante. Elias tem semelhanças, Moisés tem semelhanças, José tem semelhanças, Isaac tem semelhanças com Jesus. Muitos vão tipificando Cristo. Davi, mas nenhum tem tantos pontos a listar como eles. Separamos alguns, lembramos de alguns e coloquei numa tela aqui. Não vou ser igual esse teólogo que falou de 100. Depois, se você quiser, você pesquisa. Mas algumas semelhanças. Em primeiro lugar, o nome. Jesus e Josué, na origem, é a mesma coisa. O que significa? Yahvé salva. Significa salvação. O nome Yeshua é o mesmo que Yeshua. Josué, na nossa língua, teve essa derivação, mas o nome Yoshua, que foi transliterado lá na época do grego, era o mesmo nome. Lá no hebraico também, na origem, como eu falei, era o mesmo nome. Então, já começa por aí. O nome deles era igual. Com diferença temporal, talvez algumas adaptações de contexto da época, mas é o mesmo nome, a mesma origem e o mesmo significado. Jeová salva. Ele cumpriu a lei. Ele aprendeu com Moisés a lei e cumpriu a lei. Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Mas ele também ressignificou a lei. Nós temos em Moisés, ele precisou morrer para tipificar uma nova aliança. E assim aconteceu com Cristo. Ele foi libertador do povo. Ele foi libertador de Raabe e família. Eles que estavam num jugo de escravidão do pecado. Ele foi misericordioso com os gibeonitas, com quem não merecia. Ele foi um profeta. Ele falou em nome de Deus em muitas circunstâncias, Josué. Você pode ler nos relatos. Ele chamou a santificação. Em Josué 3, antes da travessia do Jordão, tem um texto conhecido. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós.
Josué convocou o povo para a santificação de 3 dias. Ele foi vencedor de batalhas. No Apocalipse você vê o Cristo o quê? O vencedor de batalhas. Ele foi instrumento para a operação de milagres. E reparte a herança com o seu povo. Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Tenho herança para todos vocês. Não se preocupem. Todos vocês têm uma herança. E Moisés assentou todo mundo nas suas casas, também na sua possessão. Excelentes questões de semelhança de Josué com Cristo. Essas são as semelhanças de Josué com Cristo. Queria que você atentasse nessa paleta de cores aqui. E vamos olhar outras paletas de cores. Queria já partir para a parte final da nossa lição, para nós aprendermos uma das principais lições sobre salvação. Essa é uma história de salvação. Essa cor aqui, do meio, esse vermelho. Vamos entender outras paletas de cores que existem aqui. Isso aqui é uma paleta de cores de material de revestimento. Isso aqui já é voltado para estofado de móveis. Alguns são de tintas. Essa aqui é de batom. Marca de batom, uma divulgação de uma marca. Aqui é uma paleta de tendências de um ano e todas as outras são tons de vermelho. Por que eu botei isso aqui? Existe um tipo de vermelho que é chamado, ora, de escarlate ou de carmesim. Você procura aqui, nessa paleta aqui de tons vermelhos de batom, e aqui, o carmim ou carmesim. E aqui, nessa paleta aqui, está vermelho e escarlate. Aqui você tem vários tons. O Bordeaux, que é conhecido porque lembra o vinho, o vermelho laranja, o vermelho coral, cereja, há vários outros, mas esse é o carmesim, ou escarlate. Aqui você tem alguns tons de vermelho, alguns nem parecem tão vermelhos. Esse castanho aqui parece mais marrom, esse tom de carne aqui, sei lá, parece uma outra tom que não é vermelho, o fogo meio alaranjado. Mas nessa paleta de cores, queria que vocês lembrassem do escarlate. Escarlate e carmesim são sinônimos. Isso lembra o sangue. Ali tem até uma cor que eles chamam de sangue. Eu perguntei para o chat GPT, qual a cor da paleta oficial que mais parece com o sangue? E ele respondeu, o vermelho escarlate é frequentemente usado para representar a cor do sangue em diversas mídias e contextos artísticos. Essa cor é especialmente associada ao sangue fresco e vivo. Portanto, se você está procurando uma paleta de cores que se assemelhe à cor de sangue, incluir tonalidades de vermelho e escarlate seria uma escolha apropriada. Adicionalmente, tons mais escuros e profundos de vermelho, como o Bordeaux ou o vermelho vinho, também podem ser incluídos para criar uma variação tonal e expressar diferentes estágios do sangue, como a coagulação ou ferimentos. Mas o escarlate é que fala do sangue. E voltando para o capítulo 6 de Josué. Quando eles foram tomar a cidade, qual era o sinal que deveria ser colocado na janela para eles saberem que aquela família deveria ser salva, ser preservada? Um fio escarlate. Um fio dessa cor. Temos um fio aqui de cetim. Um fio descendo da janela, vermelho. Agora, por que escarlate? Será que foi coincidência nessa história aqui que a gente está falando de salvação? Desde o nome Josué, que significa Jeová salva? Não. Ali estava simbolizando, naquela janela pendurada, o sangue de Jesus Cristo para a nossa salvação. Por isso que tinha um fio escarlate pendurado lá. É exatamente isso. Era isso que significa. Uma história de salvação. Em Isaías 1, 18 e 19. Diz, vinde, pois, e arrazoemos. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornará. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E Canaã era conhecido como a terra que manda leite e mel. No dia que eles entraram, depois do Jordão, o maná cessou. Eles comeram do quê? Dos frutos da terra. Exatamente essas conexões. Está aí a janela com um fio escarlate. Possamos lembrar sempre dessa história.
que mostra salvação e que tem tudo a ver com a nossa vida. Podemos aplicar todos esses princípios na nossa vida. É um grande prazer, uma grande alegria. Siga estudando com os nossos materiais. Somos muito gratos. Que Deus abençoe a sua vida e todos que possam ouvir essa lição. Muito obrigado.